eu queria começar lendo uma parte de Gênesis 28, aquela experiência que Jacó teve no deserto, quando ele sai de casa e ele... A Bíblia fala que ele se encontra num deserto e de uma certa hora da noite, quando o sol se põe, e o sol era posto, versículo 11 diz ele, do capítulo 28, ele diz ele tomou uma pedra daquele lugar, ele pega uma pedra daquele lugar e fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E ele sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, Deus de Abraão. Perto dele estava o Senhor. Ele disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Que bênção essa palavra. Amém. Eu vou estar contigo por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. E, meus irmãos, nós podemos tomar essa palavra para nós. Deus não vai nos desamparar até que Ele cumpra a palavra que Ele tem designado para cada um de nós, para a sua igreja e para o momento da história, para as nações da terra. Deus não vai tirar a mão das nossas vidas enquanto Ele não manifestar o que Ele tem a manifestar. Amém? Essa é uma promessa gloriosa. E aí Jacó acorda do seu sono, no versículo 16, diz, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quantas coisas, né, acontecem no mundo espiritual que nós não fazemos ideia. E uma das coisas importantes é que nós, mesmo que os nossos olhos naturais não estão vendo certas coisas, Deus é real, a realidade do suporte e do apoio dos anjos é real, a palavra de Deus é real, o Espírito Santo é real, o mundo espiritual é mais real do que nós fazemos ideia, e é por isso que nós agimos e vivemos pela fé. A nossa fé, ela é colocada em Deus, nessa realidade superior e maior, e muito do que acontece nas nossas vidas, nós não fazemos ideia do que acontece. Por isso que a palavra de Deus sempre honra aqueles que não enxergam, não vendo, creem. Mesmo que você não enxergue, você louva, você declara o senhorio de Cristo, você declara o poder de Deus e você declara as promessas de Deus. Então Deus está procurando esse tipo de fé na terra. E aí ele diz assim, temendo. Então foi real, foi muito real a experiência que ele teve. O encontro glorioso que ele teve. Ele diz, quão temível é esse lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo ele se levantado, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, me guardando nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então ele faz uma aliança nesse local. Então esse local é um local marcante na vida de Jacó. Ele estava vivendo debaixo da cobertura dos seus pais, vivendo na promessa de Isaque. Mas agora é como se ele sai nessa jornada e ele está sozinho, ele está sem os pais. E Deus, então, quer se revelar a ele como parte da herança ou de alguém chamado por Deus para cumprir um propósito na terra. E é uma bênção poder ver como Deus
prepara esses momentos na nossa caminhada e na nossa vida, e que a gente pode parecer que nós estamos sozinhos, isolados, em uma situação que não é a mais ideal, mas Deus tem certas maneiras de nos posicionar e nos chamar a atenção e tirar nossas distrações, porque Ele quer se revelar a nós pessoalmente. Ele é o nosso Deus e nós precisamos poder chegar nesse ponto e dizer, não importa o que os outros pensem ou pensam. Uma das coisas eu aprendi cedo dos meus pais, e meu pai dizia uma frase muito profunda que marcou meu coração e disse, haja o que houver, custe o que custar, permaneçam fiéis a Deus. É isso que ele falava para nós, nossos filhos. Ou seja, independentemente, o que ele dizia assim, não seja Maria vai com as outras, se um vai para lá, vai junto, vai para lá. A única coisa que ele dizia, sejam fiéis a Deus, façam o que é certo e sigam a Deus. Então todos nós vamos ser chamados em algum momento ou outro da nossa vida para esse encontro. Isso se chama um encontro pessoal com Deus. E esses encontros pessoais com Deus, onde você faz coisas não porque todo mundo está fazendo, onde a gente para de fazer coisas porque, ninguém vai, então eu também não vou. Se ninguém vai ir nessa direção, eu também não vou. Não, onde nós temos tal revelação da grandeza de Deus, onde nós estamos dispostos a fazer o que for necessário. Se nós formos a última pessoa no planeta Terra que for fazer isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você é uma pessoa de convicção, aquela experiência marcou a tua vida para o resto da tua vida. E, meus irmãos, quão importante é esses momentos com Deus. E eu oro para que esses encontros que você tenha, seja através de ouvir a pregação da palavra, seja através do teu tempo com Deus, pessoal, todos nós vamos chegar nesses momentos, em algum momento ou outro, nós vamos ter momentos com Deus, esses encontros pessoais, onde a realidade, Deus vai nos chamar a alguns posicionamentos pessoais. E Jacó, esse para mim é um dos textos, mais um daqueles textos gloriosos que a gente vê nas Escrituras, onde, imagina, o céu aberto, uma escada posta, anjos subindo e descendo. E ele ouve a voz de Deus e diz assim, eu vou andar contigo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, agora, teu Deus. E eu vou te guardar nessa jornada que tu está indo, e eu vou trazer de volta, vou cobrir a tua vida, vou te sustentar e vou andar contigo. E eu vou cumprir os meus propósitos na tua vida. E Jacó, de tal maneira, ficou impactado com aquilo, que ele erigiu uma coluna, ele ungiu aquela coluna, ele disse, Deus, eu faço uma aliança contigo. E aí, mais dos momentos onde o dízimo entra em cena, que o dízimo nada mais é que uma aliança, onde ele entra uma aliança, onde algo entra, é uma troca. Deus é o meu Deus, e de tudo que eu receber na minha vida, eu vou dar para Deus o dízimo. Então, esses são encontros, são momentos na presença de Deus, e eu podia citar a sarça ardente. A sarça é um daqueles outros momentos que talvez não seria o momento ideal para nós, porque Moisés já estava mais ou menos descartando o seu ministério, já estava descartando as coisas. E muitas vezes, o que Deus faz, ele é dinâmico, ele não está preocupado com a nossa idade, ele não está preocupado com o momento que nós estamos na nossa vida, se nós somos a cor, a escolaridade. Ele vai nos colocar em algumas situações para chamar a nossa atenção, porque ele tem um plano para a nossa vida, e ele continua tendo um plano glorioso na nossa vida. E os momentos que Deus usa para encontrar com a sua igreja e com as pessoas, eles são diferentes. E o que nós temos que dizer, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, eis aqui o teu servo, ministra ao meu coração. Então, pode ser esses momentos gloriosos que a gente experimenta, onde Deus fala conosco, onde Deus nos visita, onde Deus mostra alguma coisa, e que deixam marcas para o resto da nossa vida. E quando a Bíblia fala de nós andarmos pela fé, é exatamente isso que nós estamos falando. É quando a palavra de Deus, vivificada pelo Espírito, é ministrada ao nosso coração e marca
e deixa algo, uma impressão no nosso coração, que nos 20 anos, daqui 20 anos, você vai lembrar daquela palavra que está ardendo no teu coração e vai te ajudar a não cair em tentação e a não se desviar. Essa palavra vai te manter, vai te carregar. Porque uma das coisas que nós vamos perceber, meus irmãos, é que nós vamos precisar dessa palavra de Deus ao longo da nossa jornada. Nós vamos precisar desses momentos. São momentos cruciais que vão nos carregar ao longo da jornada. Por isso que Jacó diz, Senhor, nessa jornada que eu empreendo, eu estou crendo que tu vais comigo. E uma das coisas interessantes que eu queria destacar para vocês nessa hora, porque vai chegar um momento na tua vida e na minha vida, onde a sarça ardente vai parar de arder e o fogo vai apagar e você vai se ver de volta no deserto sozinho. Você teve uma ótima experiência com Deus, Deus falou contigo, você teve um sonho glorioso, um sonho maravilhoso. Você teve uma experiência numa reunião, num tempo com Deus, num encontro, numa visão. Aquela palavra marcou de tal forma. Daí você acorda e volta para a realidade. É o que você faz depois que o fogo apaga, é o que Deus está interessado. O objetivo de Deus, meus irmãos, não é entreter você. É criar shows aqui, uma sarça ardente aqui, um anjo subindo e descendo ali, algo acontecendo aqui, um Jericó caindo ali, onde nós ficamos sendo entretidos e uau, aqui, uau, ali. Não, a palavra de Deus, o objetivo é nos posicionar em alguns momentos da nossa vida e imprimir algo em nós tão real que quando aquilo acabar, a nossa fé vai ser provada, porque aquilo ali é o que vai nos carregar, aquela impressão, aquela voz de Deus impressa em nós. E um dos grandes desafios que a igreja tem é que a igreja ela acha que a cada segunda-feira vai ter uma sarça ardente guiando ela. Amanhã vai ter uma sarça, depois da manhã vai ter um anjo subindo e descendo, ali na frente vai ter isso, ali na frente vai ter isso. E, meus irmãos, o que acontece é que a nossa fé vai ser testada. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pela palavra de Deus. E aquele encontro foi tão marcante que sustentou Jacó por 20 anos. 20 anos aquela palavra estava marcando nela. Então Deus tem um plano glorioso na nossa vida. Glorioso, grande, mas Ele vai manifestando esses momentos em certos encontros conosco. E ali, então, Ele fala conosco. Logo depois, Jacó acorda, a visão foi embora, o sonho não existe, ele está ali parado, sozinho, e o deserto continua na frente dele. Como você reage agora? Agora o que ele tem no mundo natural, ele tem o mesmo deserto e ele está recém começando a jornada dele. Mas ele tem o fogo de Deus ardendo no coração dele com uma palavra que foi impressa no coração dele. E é isso que nos sustenta, é a palavra de Deus queimando em nosso coração pelo Espírito, é o que nos sustenta. No mundo nós temos desafios, nós vamos ter pressões, nós vamos ter grandes pressões, mas a palavra de Deus, Deus não nos deixou só, Ele está conosco, ministrando, avivando e nos ajudando nessas jornadas gloriosas que nós empreendemos. Então eu queria, de novo, lembrar, eu queria ler mais um texto que está em Gênesis, se eu não me engano é Gênesis 14, que é um texto conhecido por vocês, que fala daquele momento onde Melquisedeque encontra Abraão. E, curiosamente, sem eu planejar, esses textos todos falam do dízimo, mas não é o meu objetivo falar, mas é bom lembrar, meus irmãos, nós temos uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança contigo. E é uma das áreas que Deus diz, prova se eu não abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. Eu creio
na bênção de Deus e na janela aberta sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém? Mas aí ele diz assim, versículo 21, então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci a Abraão. Não quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que me toca aos homens, Aner, Escol e Manre, e que foram comigo. Esses que tomem o seu quinhão. Então, veja bem, essa é uma experiência desse homem da fé, que diz assim, Deus é a fonte da minha vida, Deus é a minha fonte. Deus é a fonte, e eu queria estender essa palavra para vocês nessa tarde, além, porque nós usamos esse texto também para dizer Deus é a minha fonte de recursos, Ele vai me sustentar. Não, Deus é a minha fonte de tudo. Quando nós colocamos Deus como a fonte da nossa vida, nós vamos dizer, Ele é a fonte de instrução, Ele é a fonte de paz, Ele é a fonte de direção, Ele é a fonte de encorajamento, Ele é a fonte de ânimo, Ele é a minha fonte. A Ele eu ouço e eu me recolho a Ele quando eu precisar. Então, é interessante como fé está muito ligada com esses encontros que esses homens têm com Deus, marcam a sua vida, e algo acontece na vida deles que eles começam a dizer não para tudo que acontece ao redor deles. Porque ao longo da nossa caminhada, as pessoas vão começar a oferecer coisas para nós. Elas vão oferecer alternativas, substitutos. Mas esses homens, os patriarcas, e depois nós vemos toda a caminhada de fé, da galeria de fé, são pessoas que dizem, eles não comprometeram esse princípio elementar. Deus é a fonte da minha vida, tudo o que eu preciso vem dele, sem ele nada feito, e a minha vida toda está em buscar em Deus a fonte da minha vida. Então existe, eu queria dar essa ênfase nesse vídeo, para essa resistência, esse compromisso, essa realidade que esses homens tinham no seu coração, que eles não se dobravam. Quando aparecia alguém, como foi os reis de Sodoma, fica com os bens, me dá isso, me dá as pessoas. Não, ele tinha, é como se essas pessoas tinham algo, tinham um plano de vida, no encontro que eles tiveram com Deus. Deus selou a vida deles de tal maneira que eles têm um caminho a seguir. E ninguém vai tirar eles desse caminho. O que nós vemos Abraão dizendo, não, nem vem me oferecer nada para alguém disser por aí que eu ajudei ou eu fiz uma coisa que não Deus na minha vida. E eu começo a lembrar, e você sabe, tem textos como o mesmo Abraão, quando ele foi enterrar a Sara, ele foi enterrar no campo de Macpela, que chama, então, alguns versículos para frente, alguns capítulos para frente, ele chegou lá e disse assim, eu quero comprar esse terreno, porque eu quero enterrar a minha esposa. E o homem daquele local disse assim, não, eu te ofereço o campo, eu ofereço aqui, enterra nesse melhor local aqui, não tem problema. E Abraão disse, não, eu quero pagar o preço devido. Não, não precisa. O que é 400? O número, eu não sei bem o número que é. Eu posso até, vamos chegar ali perto aqui. Vamos ver o número que ele diz. Ele diz assim, ó. Toma o de mim e sepultarei ali a minha morte. Respondeu Efron, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata. É que ele disse, o que é 400 ciclos de prata? Faz e toma. E aí, quando Abraão ouviu esse valor, ele pesou a prata e entregou na mão daquele homem. Para mim é interessante, é muito interessante, são pequenos detalhes dessas pessoas
que têm eles são comprometidos, eles se mantêm firmes numa jornada e eles não deixam pequenos detalhes. As pessoas oferecem coisas para eles. É interessante. Quantos de nós diziam, opa, ganhei de graça aqui, ganhei aquilo ali, alguém me ofereceu aquilo lá. E é importante nós dizermos isso, meus irmãos, porque nós estamos vivendo num mundo extremamente confuso, onde as pessoas estão oferecendo coisas para nós e nós precisamos manter os nossos olhos firmes em Deus. Mais um texto. Eu queria ler mais um texto e aí eu queria, creio que vai ajudar a todos nós. Fala do mesmo Isaac e agora do mesmo Jacó. Quando ele volta daquele encontro, do encontro com Deus, vai até Labão e na volta ele está com receio de encontrar Esaú. E eu queria ler mais um aspecto desse patriarca que teve encontro com Deus, que é uma parte pitoresca talvez. Ele vai se encontrar com Esaú, ele distribui alguns bandos de presentes, vai entregando, vai fazendo para aplacar a ira que ele acha que Esaú pode ter, vai separando as coisas, até que ele encontra Esaú. E a surpresa dele, que bênção, eles se alegram. E versículo 8 do capítulo de Gênesis 33 diz assim: perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E estou com ele até que aceitou. Olha o que acontece. Esaú vem e diz, não precisa me entregar o teu presente. Eu tenho bastante. Jacó não abriu mão. Ele falou, não, eu tenho bastante. Esse é o presente que eu dou. Aí Esaú, tudo bem, então eu vou aceitar. Próximo ponto. Olha o que Esaú diz. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Esaú dá mais uma sugestão. Eu vou voltar junto contigo. Jacó diz, meu senhor, sabe que esses meninos são tenros, tenho comigo ovelhas, vacas de leite. Se forçados a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, diante do seu servo, e eu seguirei, guiando-as pouco a pouco, no pasto do gado que me vai à frente, e no pasto dos meninos, até chegar ao meu senhor e sair. Respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó, para quê? Meus irmãos, nessas alturas do campeonato, eu já teria ficado constrangido. Tá, tudo bem, vem. Meus irmãos, 3 propostas. Para que o presente? Nós temos bastante. Ah, tudo bem, então. Ok. Tá, então deixa eu ir contigo. Tá, tudo bem. Né? Eu já estava com receio se eu ia me encontrar com Esaú. Então anda comigo. E Jacó, esses homens, parece que tem um plano. Eles não se mexem na sua visão e no seu plano. É como se essas pessoas enxergam algo, eles têm um método de vida, têm uma caminhada, uma estratégia, eles andam com Deus e é como se Deus instrui eles. Lembra o que aconteceu com Jacó? E aí agora é a minha percepção. Jacó dispersou todo mundo e teve um encontro e estava diante de Deus. Deus, me ajuda a lidar com Esaú. Ele vai buscar Deus. Tu tens sido tão bom comigo, eu saí daqui sem nada, tu me ajudou, tu foi fiel a mim, como eu faço? Eu creio que Deus instruiu ele como fazer. E ele deu todas as instruções para ele. E o que acontece é o seguinte, ele fez exatamente o que ele tinha no coração. Eu vou andar assim, eu vou andar assim, eu vou andar assim. Nós vivemos numa época onde nós estamos sendo jogados mesmo. E aí eu quero desafiar os irmãos e fazer alguns comentários. Nós estamos vivendo numa das maiores guerras psicológicas que a história jamais presenciou.
é uma operação que está mexendo com a mente das pessoas. Existe uma chantagem emocional. A mente e as emoções das pessoas estão totalmente viradas. Nós estamos ouvindo vozes de tudo que é lugar e de formas e maneiras. Então, a importância de nós dizermos, Deus é a minha fonte de inspiração, Deus é a minha fonte de instrução, Deus é a minha fonte de vida, é fundamental nessa hora, nós estabelecemos isso. A igreja, de maneira geral, gasta mais tempo, nós gastamos mais tempo consumindo notícias do que a voz de Deus, do que a palavra de Deus. Nós estamos mais cheios de informação, de dados, de estatísticas, de especialistas, do que da própria palavra de Deus. Então, você pode dizer assim, você vê especialistas dizendo sobre, por exemplo, esse momento que nós vivemos, que a pandemia vai ter um ciclo de tantos dias, vai causar um pico em tal dia, e um mês depois, isso aí já não é mais verdade, mudou tudo. Os especialistas, eles falam uma coisa, o outro fala outra coisa. Quantos já foram num médico especialista que disse, você tem 20 dias e sua doença é tal, aí você vai no outro, o médico disse, não tem nada a ver isso aí é isso. O diagnóstico foi totalmente errado do especialista que estava lá do outro lado. Acho que só eu tive essa experiência, mas todos devem ter tido essa experiência. E as estatísticas? Semana passada saiu as estatísticas do desemprego nos Estados Unidos. E aí todo mundo festejou, 14% só, achavam que ia ser complicado. E aí depois eles viram que eles mexeram na estatística, o desemprego é 19%, porque eles mudaram o método para facilitar, porque eles entendem que agora eles não sabem se os empregos perdidos temporários são realmente temporários. Ou seja, estatísticas são mostradas para manipular pessoas. Quando você olha e diz assim, a imprensa colocando na nossa tela, o número de mortes é tanto, o número de mortes é tanto, o número de mortes. O que é isso? É um número que daqui a pouco muda no dia seguinte, a proporção é outra, o critério usado é outro. Então, o que acontece? Nós temos cercados de opiniões, nós estamos cercados de textos, de blogs, de influências, de youtubers, de imagens, de pressão, de tudo que é lado. Mas existe um Deus que um dia falou contigo, que disse, eu não vou te deixar e não vou te desamparar. E nós precisamos resgatar essa voz, o primeiro amor, a realidade que nós ouvimos há 2 anos atrás, há 15 anos atrás. Esses dias eu estava lembrando uma palavra de Deus, eu comecei a ficar confuso com alguma área, avaliando algumas coisas, e eu fui olhar no meu caderno, que no dia 23 de janeiro eu acordei de manhã com uma visão falando algo onde Deus escrevi exatamente o que Deus falou comigo. Eu acordei com aquela realidade e falei assim, essa palavra de Deus para a minha vida nessa área. E aí eu voltei e disse assim, Senhor, se eu tivesse levado um pouco mais a sério essa palavra, teria me evitado isso e isso ao longo do meu caminho. E é exatamente isso que Deus está fazendo e quer falar conosco. A palavra de Deus é suprema, ela reina, ela é superior. E quando nós nos apegamos à voz de Deus nesse monte de confusão, meus irmãos, tem uma verdade só, que é Cristo Jesus, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, ungida pelo Espírito nessa hora, é que vai nos conduzir e vai nos dar a vitória. Então, o que acontece? Quando nós dizemos, Deus é a fonte da minha vida, nós não podemos ficar 24 horas consumindo informação de outra fonte. Deus é a fonte da minha vida. E nós estamos vendo algo. Quanto mais nós aumentamos os nossos critérios e a seleção do que nós estamos ouvindo, começamos a diminuir a influência dessas vozes e começamos de novo a voltar ao primeiro amor e a ler a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus nos alimentar e a meditar dia e noite nas Escrituras e ouvir a voz de Deus, a palavra profética que Deus falou, a palavra que Deus disse há 20 anos atrás sobre tua vida, a palavra que Deus falou há 5 anos atrás, o sonho que você teve há 5 dias atrás, a palavra que Deus deu, e aí você começa a ajustar a tua caminhada, e aí nós começamos a ver que Deus vai nos conduzir em triunfo segundo a sua boa palavra.
Deus prometeu fazer isso. E é um dos textos que, para mim, tocam muito nessa história de Jacó. Então, quando ele está diante de Deus, no capítulo 32, é exatamente o que ele diz. No versículo 9, ele diz assim, e orou Jacó, e disse assim, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Meus irmãos, da onde vêm todas as misericórdias e todas as bondades e toda a graça, senão de nós crermos em Deus? Se você quer ver a manifestação da graça e da bondade e do favor de Deus e da grandeza de Deus, você tem que levar Deus a sério. Se atentamente ouvires a minha voz. E, meus irmãos, mais do que nunca, eu queria destacar essa palavra, atentamente ouvir. Significa diminuir as outras vozes. Significa diminuir. Eu digo para os irmãos, é impressionante o tamanho de informação que chega a nós. Sugestão, alternativas, opiniões, quem sabe é assim, eu acho que é assim. E, meus irmãos, quando eu li o texto de Jacó, quando ele diz assim, ele ficou firme ao Esaú, que era muito próximo dele, irmão, ele queria a reconciliação com Esaú, como nunca antes. Mas mesmo assim, nem o familiar, nem o politicamente correto, nem o que for que você diga, foi suficiente para ele dizer, eu vou permanecer firme no plano traçado por Deus para a minha vida e Deus vai levar a bom termo os propósitos que Ele tem. E eu vou ser capaz de dizer não, de dizer sim, de dizer não agora, porque a voz de Deus é suprema. Eu não quero que ninguém diga para mim, eu enriqueci Abraão. Não, Deus é a fonte da minha vida, a fonte da minha inspiração e toda a palavra que flui da boca de Deus, eu vou viver por essa realidade. Quando Davi, que tinha esse coração de amar a Deus e andava próximo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia fala. Quando ele teve a alternativa, e ele errou diante de Deus, e Deus trouxe aquela praga, o profeta e a morte veio sobre aquela situação, sobre aquela região e sobre aquele povo. O profeta veio até Davi e disse assim, escolhe uma alternativa. E a praga veio, ele diz, e o anjo de Deus aparece, a instrução do profeta diz, levanta um altar a Deus. E aí Davi vai, amém, vai até Araúna, na era de Araúna, ele vai até lá. Porque ele tem um coração. Meus irmãos, esse é o nosso coração. O nosso coração tem que estar ardendo pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar queimando em nosso coração. E o fogo da sarça ardente, o fogo desses encontros com Deus do Espírito Santo tem que estar ardendo e é a palavra de Deus viva em nós que nos conduz em triunfo. E nesse momento, sob a instrução de Deus, ele chega na era de Araúna, ele diz, eu preciso desse local, eu preciso erguer um altar e sacrificar a Deus para que pare essa praga. E aí Araúna faz a mesma sugestão. Não te preocupa, eu tenho lenha, eu tenho gado, eu tenho sacrifício, faz o que for necessário. E aí vem Davi, com aquele coração de um homem segundo o coração de Deus, que diz assim, eu não oferecerei nenhum holocausto que não me custe nada. Uma das coisas tremendas, meus irmãos, que nós vamos ver na nossa vida, é que a palavra de Deus vai ser provada em nós, vai ser testada. José era um homem que teve uma palavra de Deus, teve um sonho, e ele teve várias oportunidades de ceder à pressão, de aliviar a pressão. E ele diz, não, eu vou permanecer fiel. Existe uma palavra de Deus que vai me levar. Ele está me levando em algum lugar. E eu não quero nenhum atalho, eu não quero nenhuma opção. Deus é a fonte da minha vida. E se eu estou nessa prisão,
E a palavra de Deus me trouxe a essa prisão, a palavra de Deus vai me tirar dessa prisão, e a palavra de Deus vai se manifestar. Deus é capaz, e a palavra de Deus jamais vai voltar vazia. O que Deus falou para você, o que Deus prometeu, as palavras que Deus colocou, jamais vão voltar vazia. E essa é a realidade, meus irmãos, desses encontros com Deus. Guarda isso. Essa é a importância desses momentos com Deus. Seja em momentos como esse, seja em nossos momentos em reuniões, o que for. Como Deus escolher em te visitar e falar contigo. Deus vai imprimir algo no teu espírito com o objetivo de levar a bom termo aquela palavra. E se você for capaz, como diz aquela parábola do semeador, o semeador semeia a palavra, Deus semeia essa palavra, Ele é aquele que tem semeado a palavra dele, as promessas dele na nossa vida. Uma palavra caiu na beira do caminho e o inimigo roubou. A outra caiu num solo rochoso, mas tinha pouca terra. Então ela logo cresceu. Mas não tinha raiz. Quando vem a perseguição, quando vem a pressão, quando vem as vozes, você logo desvia. Ah, mas tem que entender. Ah, mas quem sabe? Ah, então tá. E aí você, pela pressão da situação, como diz Saul fez, pressionado pelo momento e pelo povo, eu cedi. Jamais nós vamos se dobrar e vamos ceder a nenhuma outra voz, porque Deus é a fonte da nossa vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra viva, gloriosa, que procede da boca de Deus, e o que Deus prometeu. Ele tem essa capacidade de impactar o teu espírito, teu coração e te conduzir. Amém? É um alimento que te conduz para anos e anos e anos. 20 anos depois, Jacó fala isso: a tua fidelidade, Senhor, me susteve, pois com apenas um cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. O que ele está dizendo? A palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus, ela se cumpre, ela carrega poder em si mesmo. A semente carrega poder para se manifestar por si só. O que Deus está procurando é esse coração. Depois você sabe que tem o terceiro solo, que é o de espinhos, que é um coração dividido, as riquezas, as pressões da vida, as concupiscências, né? As outras vozes, as luzes do mundo, elas sufocam a palavra de Deus porque vão crescendo e o coração segue a palavra de Deus, mas tem outras opções, outras coisas, outras alternativas legais também. E aí a Bíblia fala que concorrem com a palavra de Deus. Tem muita concorrência no coração da igreja, muita concorrência para a voz de Deus. E a Bíblia diz que aquele coração, aquela semente, ela não chegou ao ponto de dar fruto, mas aquela que cai numa boa terra. E meus irmãos, Abraão, Jacó, José e tantos outros ao longo da história são corações que caiu a semente de Deus naquele momento glorioso e aquela semente deu a 100 por 1. E esse é o coração que Deus... Esse é o potencial para todos nós. E eu queria animar e renovar de novo a tua fé e avivar o Espírito de Deus no teu espírito, que o Espírito de Deus, amém, avive essa chama em ti, para dizer, as sementes plantadas no nosso espírito, elas continuam ali valendo, e o que Deus prometeu é certo que Ele vai fazer. Não importa o tamanho, a forma, a direção e o que Deus tem para a tua vida. Seja capaz de resistir à pressão de ser alguém que faz o que os outros fazem. Essa é uma hora de ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus está nos instruindo a fazer. Amém? Então eu dei alguns exemplos para vocês, nessa pequena meditação, de o quanto essas vozes têm o poder de nos desviar. E esses homens, então eu queria dizer,
é uma das marcas das pessoas que têm fé em Deus e que a palavra de Deus bate no teu coração, é você ser capaz de resistir às alternativas e às sugestões que aparecem para você. Não me soa Deus isso aqui. Deus falou diferente, eu vou seguir na minha tocada, na minha batida, porque Deus é fiel. Senhor, nessa tarde eu declaro que nenhuma palavra vai cair por terra de todas as palavras que tu tens colocado na nossa vida. Senhor, eis-nos aqui de novo, ó Deus. Mas prosperará para aquilo que tu designou, essa palavra gloriosa, ó Deus, essas promessas, essas realidades que tu tens colocado na nossa vida. Ó Deus, eu oro para que aquelas experiências que meus irmãos tiveram ao longo dos últimos tempos, ó Deus. 20 anos atrás, uma palavra de 20 anos atrás, que impactou a sua vida, que trouxe até aqui. Essa palavra continua valendo, Deus não mudou, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Palavras há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, 2 dias, hoje pela manhã, na nossa meditação, uma palavra que Tu avivou. Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber de Ti o alimento. E nós, Senhor, sabemos que Tu vais levar a bom termo as Tuas promessas, ó Deus, e aquilo que Tu tens determinado, Senhor. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Então, Senhor, eu oro nessa tarde. Tira toda dúvida, tira todo o medo, ó Deus, tira toda a ansiedade, tira a confusão, ó Deus, esse cansaço, ó Deus, de estar vivendo sobre essas informações que estão tirando, Senhor, vão nos tirando a energia, vai tirando o ânimo de tantas coisas ruins e problemas e projeções e previsões. Senhor, nessa hora, sopra do Teu Espírito, ó Deus, e concede aos Teus servos, para que com toda intrepidez se apeguem à Tua palavra e declarem a Tua palavra nessa hora. E, Senhor, continua estendendo a mão sobre cada um aqui e confirmando a Tua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Ó Deus, e a Tua palavra jamais vai voltar vazia. Eu declaro, Senhor, a 100 por 1, ó Deus, a 100 por 1, em nome de Jesus.